Agora, a gente começa a falar de investimentos. A renda fixa, ela, como o nome já diz, a renda do investimento é fixa. Ou seja, existe uma previsibilidade de retorno. E os investimentos de renda fixa normalmente estão atrelados a títulos bancários, como CDB, LCA, LCI, títulos públicos, onde você empresta dinheiro para o governo, as debêntures, ou seja, a renda fixa trabalha de certa forma como você emprestando dinheiro para alguém, para alguma empresa. Com isso, existe um fluxo de pagamento desse investimento, ou seja, botei R$5.000 hoje num CDB com vencimento daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos você vai receber todo esse dinheiro aplicado, mais o juro acrescido. Alguns tipos de renda fixa, basicamente CDBs, LCAs, LCIs, eles têm uma cobertura que a gente chama de cobertura do FGC. Ou seja, imagina, se você empresta R$10.000 para um amigo seu aí, botou lá R$10.000, ele falou que vai te devolver daqui a 2 anos e vai te devolver R$20.000, o dobro. E aí, você acha que vai ser um bom negócio, o que acontece? Ele some. Né? Você ficou sem dinheiro nenhum. Quando a gente faz investimentos em CDB, em LCA, em LCI, você está emprestando seu dinheiro para bancos, está comprando esses títulos bancários e, ao mesmo tempo, esses títulos têm uma proteção do FGC. Ou seja, se esse banco quebrar, você tem até R$250.000 por instituição protegida. Se você botou lá R$10.000 no CDB do banco XYZ, com vencimento daqui a 2 anos, e daqui a 1 ano esse banco quebrou, ou seja, ele não existe mais, você tomaria um calote, né? Só que como ele conta com a cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, você vai receber o seu dinheiro de volta mais os juros do período. Então é importante saber, antes de investir, esse tipo de renda fixa tem FGC ou não? Normalmente os títulos bancários que tem são os CDBs, os mais usados, né? CDBs, LCAs e LCIs. Lembrando que a cobertura da FGC ela vale até R$250.000 por investidor, por instituição bancária. Então você tem lá R$500.000 para investir, você não vai botar esses R$500.000 em apenas um CDB de um banco. Você vai botar um pouquinho em cada CDB de bancos diferentes, porque aí você consegue proteger todos esses investimentos usando aí a cobertura do FGC. Falando um pouco aqui de rentabilidade da renda fixa. Existem três possibilidades que o seu dinheiro na renda fixa pode render. Primeiro, é o pré-fixado, a gente chama de rentabilidade pré-fixada. Segundo, a rentabilidade pós-fixada. E a terceira é a rentabilidade que a gente chama de híbrida. O que é uma rentabilidade pré-fixada? A gente tem lá CDB do banco XYZ pagando uma taxa de 11% ao ano. Acabou, está fixa. O seu dinheiro vai render 11% ao ano enquanto ele estiver investido, ou seja, até o vencimento desse investimento. A inflação pode disparar, pode cair, a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, pode disparar, pode cair, pode acontecer o que for, que esse investimento está garantido que vai render aqueles 11% ao ano. É um título pré-fixado. Enquanto o pré-fixado a gente já sabe exatamente o como e o quanto o investimento vai render a cada ano, no pós a gente não tem certeza, mas a gente consegue ter uma previsibilidade. Esse tipo de investimento vai estar lá. Uma LCA do banco ABC, por exemplo. Vai estar lá, ó, a rentabilidade a taxa vai ser 120% do CDI. Entende? Então, o 120%, beleza, está garantido, vai ser isso, mas é 120% em cima de quê? Do CDI. O CDI é a nossa taxa básica de juros. Então, por exemplo, no início do ano, o CDI estava em torno de 2,5% ao ano. Então, esse investimento ia render 120% de 2,5%. Hoje, já está na casa de 5%. Então, o mesmo investimento hoje vai render 120% de 5% ao ano. Uma regrinha de 3, uma conta básica de matemática. Então, esse tipo de investimento pós-fixado, a rentabilidade, de novo, ela é prevista. Ela pode variar ao longo do tempo de acordo com a variação da taxa de juros. E ainda tem aqui um exemplo de rentabilidade que a gente chama de híbrida. Vai render o IPCA mais 6%. 6% ao ano está fixo. Agora, o IPCA, assim como a taxa de juros, varia mês a mês, ano a ano, período a período. A gente não sabe
como vai ser o IPCA daqui a 2, 3 anos. A gente sabe como é que está hoje. Então, sempre que a gente escolhe o investimento com rentabilidade híbrida, ele vai estar associado a um índice, normalmente o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa fixa. É importante você saber essas 3 diferenças. Existem alguns tipos de renda fixa: LCA, LCI, CDB, debênture. Então, qual é a diferença entre eles para você entender e saber escolher? O CDB, por exemplo, é o Certificado de Depósito Bancário. Ao investir no CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Esse montante o banco usa para expandir linha de crédito. Sabe, não sei, talvez já tenha pego empréstimo no banco. Esse dinheiro, os investidores compram o CDB, o banco pega esse dinheiro para alimentar a linha de crédito para outras pessoas que precisam de dinheiro, usar esse dinheiro para, enfim, quitar dívidas, usar aí cada um com o seu propósito, tá? O CDB possui garantia do FGC, aquela proteção até R$250 mil contra uma quebra do banco. Lembrando que lá no vencimento, sobre o quanto você ganha, desconta imposto de renda. No caso de renda fixa, esse desconto de imposto de renda é automático. Então, quando o investimento vence, ele vai para a sua conta já líquido de imposto. A LCI é a letra de crédito imobiliário. De novo, é um investimento que você está emprestando dinheiro para o banco, só que dessa vez o banco vai usar esse dinheiro para alimentar o quê? A linha de crédito imobiliário. Então, você vai comprar um imóvel, você vai pegar lá um empréstimo imobiliário. Esse dinheiro vem de captação através de LCIs. Então, quem tem dinheiro sobrando, investe na LCI. Quem quer usar dinheiro para comprar um imóvel, pega o empréstimo lá no banco. Temos também as LCAs, que é similar à LCI, que é focada em imóveis, na compra de imóveis, negociação de imóveis. A LCA também é linha de crédito, que quem está com dinheiro sobrando investe numa LCA e esse dinheiro o banco destina para uma linha de crédito para o setor do agronegócio. Então, o fazendeiro que quer expandir a fazenda, comprar mais terra, comprar equipamentos novos, ele vai pegar o empréstimo lá do agro, com as condições do banco, para poder investir, aumentar lá a produção da fazenda, por exemplo. Assim como o CDB, LCA e LCI também tem cobertura do FGC. Um outro tipo de investimento que costuma render até melhor do que um CDB, que uma LCA, uma LCI, são as debêntures. Diferente dos outros 3 que eu falei, as debêntures a gente não empresta dinheiro para o banco, a gente empresta o dinheiro para empresas. Então a gente está, quando você compra uma debênture, você está botando dinheiro lá no caixa da empresa para essa empresa fazer investimentos de longo prazo. Comprar maquinário, aumentar chão de fábrica, expandir para novos lugares. Enquanto LCA, LCI e CDB você está emprestando dinheiro para bancos, nas debêntures você está botando dinheiro na empresa. E empresas como Petrobras, de novo, como Vale, como Gerdau, empresas que a gente nem conhece, basicamente as de saneamento básico, de logística, de portos, de infraestrutura. Resumo da ópera aqui. Te falei sobre 4 tipos de investimento de renda fixa. Cada um tem um momento específico para ser usado de quem está captando dinheiro. Agora, você como investidor, o que a gente tem que prestar atenção antes de escolher? Primeiro, qual é o seu objetivo? O que você quer? Você está procurando uma taxa pré-fixada? Você está procurando um investimento pós-fixado? Você está procurando um investimento que vai te pagar IPCA mais uma taxa fixa, que é aquela rentabilidade híbrida? Primeiro você tem que entender o que você quer. A partir dessa primeira etapa, qual é o seu prazo? Você quer um investimento para 2 anos, 5 anos, 20, 30 anos? Sabendo o teu prazo de investimento, aí sim você pode escolher a melhor taxa, porque no final das contas, o que vai diferenciar aqui dentro é a melhor taxa de acordo com o teu perfil de risco. Não adianta também pegar uma taxa maravilhosa se é um investimento mais arriscado e você ainda não tem esse apetite. Então é preciso equilibrar, de novo, teu horizonte de tempo para quando você quer esse dinheiro de volta e o teu perfil de investidor. Será que você precisa de investimento mais arrojado de renda fixa ou algo mais conservador? Ainda sobre renda fixa, algumas dicas para investir em títulos privados, em renda fixa. Compare as taxas. É importante, o fato da LCA e do LCI não ter imposto de renda não quer dizer que isso vai ser melhor que um CDB, por exemplo. Então tem que comparar as taxas, levando em consideração também o imposto de renda. Tem que observar o que a gente chama de nota de crédito daquele banco, daquela empresa. O que é isso? Existem algumas empresas que olham o balanço, olham o caixa para ver se aquela empresa ela é saudável, se ela tem condição de devolver o dinheiro para o investidor naquele prazo.
Então ela dá uma nota. Vamos supor, uma nota que a gente chama de AAA, que é o AAA, quer dizer que aquela empresa ela é boa pagadora. Você pode investir que tem pouquíssimo risco de tomar um calote. Agora, se uma empresa tem uma nota que a gente chama de CCC, já uma empresa não tão saudável, já tem um risco muito grande, talvez nem vale a pena fazer esse tipo de investimento. E de novo, invista de acordo com seus objetivos, não apenas olhando as melhores taxas, tá? Objetivos e prazos. Falei nessa primeira parte de renda fixa sobre os títulos de crédito privado. Por que crédito privado? Porque você está emprestando dinheiro para empresas. Existe agora outro tipo de investimento de renda fixa mais conservador, que são os títulos públicos. Provavelmente você já ouviu falar no Tesouro Direto. E o que é isso? Enquanto lá no CDB, na LCA, na LCI, você está emprestando dinheiro para um banco, quando você compra títulos públicos, você está emprestando dinheiro para o governo, diretamente para o governo. E o que o governo faz com esse dinheiro? Paga dívida de curto prazo, faz investimentos, ou melhor, deveria fazer investimentos de longo prazo. Então, o governo, quando ele precisa de dinheiro, ele emite de títulos públicos, ele emite dívida. E aí, como o governo deveria ser a instituição mais sólida, né, soberana do nosso país, o risco desse investimento normalmente é muito baixo. O governo não vai te dar calote ou não deveria te dar calote. Então, por isso que a gente fala que os títulos públicos são os investimentos mais seguros, mais conservadores e é altamente aí indicado e sugerido para quem está começando a investir. Fazer investimentos principalmente para o longo prazo. Vou te dar um exemplo aqui. São investimentos mais acessíveis, com uns R$50, R$40, você já consegue ter acesso a esse investimento. Olha o que eu falei, com R$40, R$50 tu já consegue investir em títulos públicos. Entende que se você ganha R$1.000, R$10.000, R$20.000, não é essa a questão. A questão é você se planejar para poder começar a fazer investimentos. Alguns investimentos no Tesouro, título público, te paga com cupom um juro semestral, ou seja, você coloca um dinheiro hoje, você não precisa esperar até o vencimento para receber tudo, você vai recebendo ao longo do tempo, o que também diminui o risco do investimento. É um dos investimentos mais seguros que existe hoje, é tão seguro que nem precisa de FGC, igual aos títulos do banco, porque quem garante no final das contas é o próprio governo. Alguns exemplos de títulos que pagam o IPCA, o quanto o IPCA variar, mais uma taxa fixa. Outros pagam o IPCA mais a taxa fixa e ainda te paga a cada 6 meses, né, o juro semestral. Temos aqui os pré-fixados e os indexados à taxa Selic, que é o pós-fixado.